Oi gente, meu nome é Gláucia. Eu vim aqui para filmar o primeiro de que eu espero seja uma série de vídeos que eu pretendo fazer para o meu canal Doce de Livro, em que eu pretendo falar sobre a minha grande paixão, que é a leitura. Eu tenho nos últimos meses assistido uma série desses vídeos de pessoas falando sobre livros, sobre suas leituras. A princípio eu estava me contentando apenas em assistir, mas aí eu resolvi copiar a ideia e gravar os meus. Por quê? Porque eu fiquei com uma certa inveja das meninas, Tatiana Feltrin, Patrícia Pirota, Luara, que são muito bons os vídeos delas, porque eu queria ter o retorno das pessoas que leram os mesmos livros que eu, que eventualmente tenham um gosto parecido com o meu, e saber o que essas pessoas acharam daquilo que eu li, ou seja, compartilhar leituras. Quero dizer que eu não sou especialista em livro, minha atividade profissional não tem nada a ver com literatura, mas eu sou uma apaixonada por literatura, apaixonada por leitura, e quero simplesmente compartilhar com outras pessoas as minhas impressões sobre os livros que eu leio. Eu vou dividir meus vídeos de acordo com as leituras que eu faço mês a mês, começando de 2012. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar dos livros que eu li no mês de janeiro, e se eu for realmente fazer os próximos, vou fazer mês a mês. O mês de janeiro, se esses vídeos não servirem para ninguém, eu acho que vai servir para mim no futuro. Se um dia eu vier a ter Alzheimer, perder a memória, pelo menos eu posso me lembrar daquilo que eu li, porque eu já estou numa fase que tem muito livro que eu li, que eu nem me lembro de que eu li, ou então se li não lembro absolutamente nada, quase nem o nome dos personagens eu lembro. Então pelo menos para mim no futuro eles vão servir. Os livros que eu li em janeiro foram 4, né? O primeiro livro desse ano, foi um livro que eu achei que eu nunca fosse me interessar em ler, apesar de ser um bom livro, mas eu não gosto de ler um livro que eu conheço já a história através de um filme. E esse filme acho que todo mundo conhece, que é uma trilogia muito famosa, assisti há muitos anos, e se trata do Poderoso Chefão. Bom, esse livro aqui, eu resolvi ler porque ele foi escolhido para o livro do mês de janeiro do clube de leitura do qual eu participo. Então por isso que eu acabei lendo, mesmo tendo assistido ao filme. Mas a leitura acabou me surpreendendo muito. Eu avalio ele numa nota de 1 a 5, que tem no Scooby, em nota máxima mesmo, que eu dou 5 estrelas. Classifico meus livros não pelo meu critério de avaliação, não é de acordo com a excelência literária. Às vezes tem um grande clássico lá que eu dou 1 estrela, mas porque o livro não conseguiu me envolver. E às vezes um livro considerado pela crítica especializada como medíocre, mas eu vou dar 4, 5 estrelas porque o livro conseguiu me envolver até a medula dos ossos, né? Então nesse livro eu avalio na nota máxima, que é um livro que eu recomendo, gostei muito. Talvez releia um dia se eu tiver tempo de ler tudo aquilo que eu tenho para ler, e se tiver tempo para alguma releitura. Bom, antes de ler, eu procurei saber um pouco sobre a vida do Mário Puzo. Ele morreu em 99, ele é americano, mas é de família siciliana, então ele dá a entender que ou alguém da família dele foi mafioso, ou teve uma vivência, porque ele descreve o funcionamento ali da máfia com detalhes que parecem reais. E a gente, como leitor, acaba se identificando com o Mário Puzo, porque vejo que eu peguei ali numa das entrevistas dele, em que ele diz: tenho 2 razões para escrever histórias. Primeiro, porque me divirto, e segundo, porque cheguei à conclusão que ler é muito melhor que comer, beber, jogar e ter mulher.
enfim, tudo que já conheci na vida. E pelo que eu li da vida dele, ele gostava muito de jogar, então você vê que ler para ele era vital. O livro começa com uma frase do Balzac, aqui logo no início, em que ele diz que por trás de toda grande fortuna há um crime. Tem uma frase desse livro do Don Corleone que eu gosto muito: os advogados podem roubar mais dinheiro com uma pasta do que 1000 homens com armas. Dom Vito, advogados não fiquem com raiva de mim, essa frase é do Dom Vito, e ele tentando aí justificar e ele dando argumentos que ele, como um chefe de uma organização criminosa, ele não ele é tão criminoso quanto advogados, deputados, senadores, chefes, líderes de sindicato, né? Então tem toda essa questão aí no livro, não é só tiroteio no livro. Bom, esse livro, ele é meio que uma referência para quem trabalha no mundo administrativo, no mundo gerencial, que o Dom Vito, ele é considerado aí um exemplo de um grande líder, né? De um grande gerente, vamos dizer, se a gente pode dizer assim. A maneira dele manipular as pessoas, dele manter todo mundo ali sob o seu poder, sob a rédea curta. Como que ele faz isso? Não é só pelo poder que ele tem, pelo medo. Não é pelo medo, não é pelo dinheiro. Acho que é mais a forma como ele conduz de apadrinhar as pessoas. As pessoas vinham a ele sabendo o poder que ele tinha e pediam favores. E ele sempre atendia a todas as pessoas que vinham lhe pedir favor. Mas em troca, todo mundo acabava devendo alguma coisa para ele. Então, cedo ou tarde, se ele precisasse de qualquer favor, pequeno ou grande, ele sempre tinha alguém que não ia ter como negar um favor a Dom Vito Corleone. Você é louco? E acho que quem nunca nem assistiu nenhum filme ou leu o livro conhece a imagem do poderoso chefão ali na pele do Marlon Brando, né? Inclusive a gente lê esse livro, claro, pensando o tempo todo no Dom Vito, na voz que ele faz, no Marlon Brando, não tem como. Essa edição é da Best Bolso, é um livro de bolso, na época estava esgotada a edição normal, mas eu gostei muito, achei fácil de manusear, um livro fácil de carregar na bolsa. A letra não é muito pequena, mas a Record ela lançou agora uma edição muito bonita, capa dura, aquela folha marrom. Lançou um pouquinho antes do Dia dos Pais, aí, acho que aproveitando aí o Dia dos Pais, porque é um bom presente aí para a data, né? Então, Poderoso Chefão, 5 estrelas. Assistam aos filmes também. O segundo livro que eu li foi uma coletânea de contos, eu gosto muito de contos. Os 100 melhores contos de humor da literatura universal, selecionados e organizados por Flávio Moreira da Costa. O Flávio Moreira da Costa é um grande especialista em contos, então ele tem várias antologias de conto em que ele separa seus livros de acordo com o estilo de conto. Então tem contos contos de loucura, contos de horror, terror e morte. Ele tem um que é Contos de Cão e Gato, que eu ainda não li, Contos de Amor. Eu compro quase todas as que eu encontro para comprar. São livros um pouquinho caros, o preço não é muito barato, tá? Esse daqui é da Ediouro, mas eu acho que é um livro que vale a pena você ter, porque você tem às vezes um livro dentro de um livro. Por que eu digo isso? 2 dos contos dele, por exemplo, tem 2 contos do Gogol, ou Gogol, não sei como que fala, que é o Capote e o Nariz. O Capote e o Nariz, eles são 2 contos que estão aqui dentro e que estão no livro chamado O Capote, que é da editora 34, que deve custar em torno de uns R$35, né? Só esse livrinho com poucos contos do Gogol. Tem também um livro esse conto Capote e o Nariz são absurdos, são muito bons, eles são meio fantásticos e me lembram um pouco o estilo do Kafka, pela situação absurda que eles acabam vivendo. O Capote é um conto muito triste e o Nariz, que é um conto fantástico, meio surreal, aí, uma situação surreal, kafkiana, que
o personagem vive. Mas o Capote é muito triste. Aliás, tem muitos livros aqui que estão nessa antologia aqui, mas poderiam muito bem estar numa seleção dos 100 melhores contos de drama, né? Um deles é A Cabeça Vai Pra Casa, também poderia ser classificado como drama, de Damon Runyon. O Homem da Cabeça de Papelão, de João do Rio. Aumento, de Dino Buzzati. O aumento em que um funcionário público passa a vida inteira lutando por um aumento, mas o salário dele vai diminuindo cada vez mais e ele acaba se conformando porque os chefes dele conseguem convencer que aquele dinheiro é mais do que ele merece. O Arquivo também é muito triste, do Vitor Giudice. Então esses são pontos que eu classifico como drama, né? De humor mesmo, tem outro que eu classifico como drama, que é o Colocador de Pronomes. Esse é fantástico, é um conto do Monteiro Lobato. Eu acho que é um dos melhores contos que eu já li, não só dele, mas como de uma maneira geral. Um funcionário público se apaixona por uma mocinha que tem uma irmã muito feia e um pai muito bravo. Ele acaba pedindo a mais nova em casamento através de uma carta dirigida ao pai da moça. Só que nessa carta ele acaba cometendo um erro de colocação de pronome. E por causa desse erro, ele entra pelo cano. Literalmente ele entra pelo cano e o filho dele entra pelo cano. A geração toda dele acaba sendo, vamos dizer, amaldiçoado por causa desse pronome que ele colocou de forma inadequada. E o filho dele acaba carregando esse trauma do pai. Então ele dedica a vida inteira a tentar aos pronomes, né? Então, de uma maneira aí que só você lendo o livro, não vou contar como que é o conto, mas é sensacional esse conto e é muito triste. Vale a pena. Colocador de Pronomes, do Monteiro Lobato. Deve ter para baixar, às vezes, só esses contos, né? Obra de Arte, do Tchekov, também é muito engraçado o final. Tem um do Edgar Allan Poe, que é mais conhecido por seus contos de suspense, de horror, mas ele tem um conto aqui que também está presente no livro do Flávio Moreira da Costa, que é os 100 melhores contos de loucura. Então esse conto está nas duas seleções e realmente ele pode ser tanto visto como um conto de humor como um conto de loucura, que é o Sistema do Dr. Tar e do Professor Fetter, mas eu acho que é mais realmente um conto de humor do que de loucura. É porque se passa num hospício, mas é extremamente engraçado e um final surpreendente. Você tá dentro do conto, você não sabe o que está acontecendo e de repente você percebe a pegadinha ali do conto. Então, o Sistema do Dr. Tar e do Professor Fetter. Tem também um conto aqui do Mark Twain, que é O Roubo do Elefante Branco, que também eu havia comprado esse livrinho da Kozak Naif, que é esse conto, né? É esse conto. E tá aqui dentro desse livro, por isso que eu falo que apesar de ser um livro, um preço um pouquinho salgado, mas vale a pena porque você tem aí uns 2, 3 livros dentro de um livro, né? E alguns contos valem a pena, valem releitura, mesmo que você não vá ler ele todo, mas tem conto que dá para sempre estar voltando aí, que são muito bons. Esse livro, O Roubo do Elefante Branco, é muito bom, fala sobre os trâmites burocráticos, os absurdos de um trâmite burocrático, como que pode atrasar a sua vida. Esse eu dou nota 5, muito bom, vale releitura, inclusive teve vários contos que eu voltei a eles. O terceiro livro que eu li, eu ganhei de uma amiga. O Clube do Filme, do David Gilmour. Esse livro ele é baseado num fato real. Esse David Gilmour, ele é um crítico de cinema canadense e ele tinha um filho, tem um filho que na época tinha 15 anos, esse livro acho que é de 97. O filho dele se chama Jazz e ele resolve, na sua fase da adolescência, como todo adolescente, que não quer estudar e vou sair da escola.
E o pai é um pai que não tem assim tanta autoridade sobre esse filho. Isso fica claro, ele quer conquistar assim o apreço do filho, a amizade do filho, mas ele não sabe muito como lidar com ele. É um pai separado da mulher, o filho passa um tempo com ele, um tempo com a mãe, e ele não sabe muito como lidar com o filho. Então ele acaba concordando que o filho saia da escola, desde que ele se comprometa a assistir 3 filmes selecionados por ele, pelo pai, para assistir junto com ele, 3 filmes por semana. Então ele passa aí, o livro passa a relação desse pai com esse filho e assistindo esses filmes toda semana. É interessante, o começo aqui tem vários dos filmes que eles assistiram juntos, né? E é interessante para quem gosta de cinema como eu, que o pai vai explicando sobre os diretores, sobre como aquele filme foi feito, o que significa aquele filme naquele contexto. Tem muito filme aqui que eu já tinha assistido, mas você lendo o crítico explicando, tem muita coisa que você não percebe e que ele explica aqui. Então, por esse ponto de vista, o livro é legal. E através disso o pai vai passando o seu conhecimento para o filho, né? É uma maneira que ele encontrou de passar um tempo com o filho, de passar um certo conhecimento para ele. O problema é que esse filho é muito chato. Ele é aqueles adolescentes, assim, como que eu vou dizer, bobos. E o pai é extremamente permissivo com ele. Ele tem aqueles dramas de adolescente que, pô, quem nunca passou por isso? São dramas da adolescência mesmo, a sua paixão, a sua namoradinha que abandonou ele em troca do amigo. E ele aumenta tudo como todo adolescente, mas o pior não é a atitude do adolescente, é a atitude do pai para lidar com esses pequenos problemas prosaicos do filho. Então, por exemplo, o filho é abandonado pela namorada. Aí ele enche a cara, vai para um bar, enche a cara, vai até ficar desacordado. E o pai acha que aquilo é muito natural, o filho tá certo. O filho se envolve com droga, mas ele concorda com todos os motivos para o filho usar droga ou para o filho se embebedar. Então, essa relação pai e o filho, eu acho que realmente estragou um pouco o filme. Um menino super mimado e um pai extremamente permissivo. E eu queria saber o que vai ser desse garoto assim daqui, sei lá, uns 10 anos. Tenho curiosidade de saber. Eu dou para esse aqui 3 estrelas, né? 3 estrelinhas, que é um livro bom. Poderia ser melhor se não fosse o Jazz. O pai do Jazz, né? A sua atitude com o seu filhinho adolescente. O quarto livro que eu li, eu não tenho ele aqui porque é um livro que faz parte da coleção dos meus pais, é um livro muito antigo da coleção da Abril, capa dura, que é a Luneta Mágica do Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor da Moreninha. Esse livro foi escrito em 1869, eu não gostei da Moreninha, eu não gosto muito do romantismo brasileiro, mas esse livro eu achei interessante. Ele conta a história do Simplício, que ele é praticamente cego, como o autor diz, ele é portador de uma cegueira física e moral. Física porque ele praticamente não enxerga nada, e moral porque ele é ingênuo, ele não sabe avaliar o caráter das pessoas. E ele com a sua família, que é composta pelo irmão dele, que administra os bens dos dois, né? Os dois são ricos por herança, uma tia beata e uma prima de segundo grau que teoricamente é apaixonada por ele. Até que alguém indica a ele uma espécie de um mágico, um cigano armênio, que teria uma luneta que seria capaz de fazê-lo enxergar novamente. E essa luneta, ela tem poderes mágicos. Ele só pode fixar o olhar até 3 minutos. A partir de 3 minutos, se ele fixar o olhar em alguém, ele passaria a ter a visão absoluta do mal daquela pessoa que ele está observando. Então, e ele adverte o Simplício que ele não deve fazer isso, porque a visão absoluta do bem não vai fazer do mal, não vai ser prejudicial a ele. Ele concorda e
e sai feliz da vida, enxergando tudo, mas é lógico que ele não resiste à tentação e passa a fixar a luneta por mais de 3 minutos, primeiro com seus familiares, aí ele passa a ver quem é ali na família dele, quem é o irmão que administra os bens dele, quem é a tia Beata, quem é a priminha que gosta dele, mas que tem os seus interesses, e isso vai deixando ele cada vez mais deprimido. E assim é com os amigos que ele vai encontrando pela rua. Bom, aí eu não vou contar todo o desenrolar, mas ele acaba que ele desiste da luneta e ele acaba adquirindo uma segunda luneta com esse armênio que daria a visão absoluta do bem. E ele fala, bom, a visão absoluta do mal é óbvio que vai ser prejudicial, que não seria boa, mas a visão absoluta do bem, que mal tem? Vai ser fantástico. E o desenrolar mostra que não é bem assim. Ou seja, há de se encontrar um equilíbrio aí, um bom senso, né? É um livro muito interessante, é um livro divertido, com uma crítica social muito bem feita, de maneira sutil. Eu não tinha gostado da Moreninha, mas esse me surpreendeu. Eu até avaliei esse livro em 4 estrelas, né? 4 estrelas que eu considero um livro bom e que eu recomendo. Então fica a dica aí das minhas leituras do mês de janeiro. Quem quiser comentar ou me indicar alguma coisa, então Poderoso Chefão, O Clube do Filme e os 100 melhores contos de humor da literatura universal. É isso. Eu volto num segundo vídeo para comentar sobre as minhas leituras de fevereiro. Acho que eu vou incluir fevereiro e março, porque fevereiro foi um mês que eu não li muito. Eu li apenas um livro, então eu acho que eu vou incluir aí 2 leituras, aí, 2 meses no próximo vídeo, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Se quiserem comentar, é isso. Até mais.